Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 27 de junho, quando a Igreja celebra a memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Então, de um modo especial, contamos com a intercessão de São Cirilo de Alexandria hoje sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 27 de junho, meu irmão, minha irmã, quando a Igreja celebra a memória facultativa de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 21 a 29. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, aprendemos com Jesus o que significa falar como quem tem autoridade.
Esse foi o grande elogio que fizeram a ele, como ouvimos no final do Evangelho de hoje. Ele fala como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Falar como quem tem autoridade, meu irmão, minha irmã, não significa ser autoritário, não significa usar de autoritarismo, não significa querer crescer para cima dos outros, não significa olhar o outro de cima para baixo. Falar como quem tem autoridade implica em ter coerência de vida com o Evangelho. Realmente viver aquilo que se prega, fazer aquilo que ensina. Jesus muitas vezes foi exigente, mostrando o conteúdo da sua mensagem, mostrando como é preciso ser radical em determinadas coisas na vida, mostrando como é preciso realmente colocar em prática o Evangelho. Jesus tantas vezes chamou a atenção, por exemplo, para o mandamento do amor, sobretudo o amor aos inimigos, mas ele foi o primeiro a demonstrar com a sua própria vida aquilo que ele pregava. Jesus não dava uma ordem a alguém sem que ele mesmo não fizesse em primeiro lugar. E isso significa falar com autoridade. Eu falo com convicção daquilo que eu já vivo. Eu apresento como uma possibilidade, e às vezes até como a única possibilidade, um comportamento, uma atitude segundo Deus que eu já vivo, que eu já exerço. É por isso que Jesus deixa muito claro, já no início do Evangelho de hoje, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no céu. Muitos poderão bater à porta do céu, dizendo, Senhor, eu fui um grande pregador, eu anunciei o seu nome, quantas coisas, prodígios realizei em teu nome, quantas coisas bonitas eu ensinei em teu nome, quantas vezes rezei pelas pessoas, quantas vezes orei pela cura das pessoas, quantas vezes realizei coisas através da minha pregação em teu nome. E Jesus poderá dizer, não conheço você. Porque não é suficiente dizer coisas, meu irmão, minha irmã. É necessário vivê-las. Não é suficiente anunciar uma palavra. É preciso colocá-la em primeiro lugar na minha vida para poder anunciá-la. Por isso, Jesus faz essa comparação. O homem prudente e o homem insensato. O homem insensato e imprudente, ele constrói a casa na areia. Ele não quer ter trabalho. Ele não quer preparar um alicerce bem feito. Ele faz de qualquer jeito. Ele não cria pela vida de oração, pela vida sacramental, pela busca de conversão, o alicerce que precisa existir em sua vida. Então vai construindo naquela areia, naquelas coisas superficiais da vida. E muitas vezes achando que está fazendo muita coisa. Porque quem sabe tem um ministério, quem sabe tem uma obrigação que exerce na igreja, quem sabe tem um dom especial que recebeu de Deus, e basta. Não. O alicerce verdadeiro que sustenta a casa, ou seja, a casa que aquele homem prudente constrói, é na rocha. Rocha que vai sendo fortalecida na sua vida através de uma vida cristã coerentemente vivida. Não só da boca para fora, mas do coração para fora e para dentro. De uma alma que procura a conversão a cada dia, que busca examinar a sua consciência constantemente, que pede perdão a Deus dos seus pecados, mas também esforça-se para não cometê-los mais. Porque mesmo o sacramento da penitência não é um sacramento de desencargo de consciência. Eu vou lá me confessar porque eu quero comungar no fim de semana.
mas é um sacramento de conversão que deve me impulsionar para que eu tenha coragem de buscar a conversão, de lutar contra o pecado e de ficar o máximo de tempo possível longe do erro, para demonstrar realmente o meu esforço, que realmente eu acredito no Evangelho e acredito no poder dos sacramentos. Então, alimentando a minha vida com a oração, a palavra de Deus e os sacramentos, e colocando isso em prática através das minhas obras, eu vou construindo a minha casa na rocha, para que quando bater a tempestade, quando vir o vento forte do sofrimento, das dificuldades, da perseguição, eu resista firme, confiante em Deus. E quando chegar aquele dia em que estarei na porta do céu, o Senhor possa me acolher e dizer: vinde benditos do meu Pai, porque você se esforçou para fazer a minha vontade e a vontade do meu Pai mais do que a tua própria vontade. Oxalá, meu irmão, minha irmã, possamos viver essa autoridade do Evangelho, conjugando e sintonizando nossa fé professada com as obras que realizamos. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e São Cirilo de Alexandria rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.